Segundo aos Coríntios 9:5. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. A Escritura diz: portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que seja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Eu quero tomar esse texto como nosso ponto de partida. Paulo, começa dizendo: eu julguei necessário. Eu particularmente gosto da maneira como ele apresenta o assunto. Em algumas outras versões, você vai ler julguei conveniente, importante. E diz: julguei necessário fazer o quê? Enviar uma comitiva, que o precedesse, que fosse à frente dele, com uma missão muito clara e específica. Esses irmãos iriam antes de Paulo, a fim de, como ele mesmo diz aqui no versículo 5, preparar de antemão a oferta prometida. O que significa preparar a oferta? Outro dia alguém me perguntou num dos nossos cultos: pastor, por que sempre alguém tem que dar uma pregadinha antes da oferta? Eu falei: nós gostamos sempre de preparar vocês para a oferta. E um dia ele me perguntou: o que é preparar? É avisar que vai rolar? Falei: não, todo mundo sabe que vai acontecer. Foi tentar engajamento? Eu falei: não, normalmente as pessoas já estão engajadas. Ele falou: então o que é preparar? Eu abri esse texto de Paulo e falei: olha o que Paulo está dizendo. Enviou gente para preparar. Preparar não era dar notícia. Gente, vai ter uma oferta, estamos avisando para ninguém ser pego de surpresa, porque eles já sabiam. Não era uma tentativa de promover engajamento, compromisso, porque eles já estavam compromissados. Como sabemos que eles tanto já sabiam, como estavam compromissados? Ele diz: preparar de antemão a oferta que vocês prometeram. Se os coríntios tinham prometido, eles tanto sabiam, como já estavam envolvidos. Então, que preparação é essa? Ele termina dizendo: para que ela esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Eu quero tomar emprestada essa frase de Paulo, expressão de generosidade, como tema do meu ensino, da mensagem dessa noite. O que significa isso? Significa que nossas ofertas expressam, comunicam, falam algo. Eu gosto de dizer que há uma linguagem por trás das ofertas. As ofertas falam. Hebreus 11:4 diz que a oferta de Abel ainda fala. Falou no dia, continua falando até hoje. Então, normalmente elas comunicam o quê? O que está no coração de alguém. Então, quando ele diz para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza, ele está dizendo que uma oferta tanto pode expressar generosidade como avareza. Antigamente, a minha definição de generosidade era disposição de dar. De avareza era indisposição de dar. Mas se a Bíblia está dizendo que ao dar alguém pode expressar avareza, então a avareza não é indisposição de dar. Se generosidade fosse disposição de dar, qualquer ato de doação já seria generoso. Mas a Bíblia também não diz isso. Então, pastor, o que é generosidade? Já que a intenção era levar os irmãos a expressarem generosidade. Vamos ler os versículos seguintes. Versos 6 e 7 de 2 aos Coríntios 9. No 6 ele diz: isso afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Algo que a gente tem que perceber é que contribuição começa no coração. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. A primeira coisa que eu quero destacar essa noite é que o coração com que ofertamos, contribuímos, doamos, presenteamos, o coração com que ofertamos faz toda a diferença. Você pode repetir isso? Diga: o coração com que ofertamos faz toda a diferença. Então, quando entendemos essa verdade, eu creio que esse é um ponto de partida. Aliás, na palavra que eu mencionei, que compartilhamos em dezembro do ano passado, está disponível no canal do YouTube da Pastor de São Paulo, uma questão de honra, nós falamos disso. Ontem, falando sobre as primícias, falamos disso, Por que é que Deus aceitou, ou se agradou de Abel e da sua oferta, mas não de Caim e da sua oferta? Tudo aponta na direção do coração. Aliás, quando eu falo aqui do coração, algo que eu quero destacar dentro do que estamos ensinando, é que nossa missão aqui esses dias é te ajudar a entender a importância de fazer a coisa certa, do jeito certo. Nossa intenção é promover um seminário desse, Digo, nossa intenção, que eu venho não apenas como convidado, mas parceiro mesmo da igreja, é te ajudar a fazer a coisa certa do jeito certo.
não é a tentativa de melhorar a arrecadação, né? Aliás, Deus seja louvado, porque o testemunho que a gente tem é de fidelidade, de generosidade. Aliás, basta ver toda a estrutura que em tão pouco tempo a igreja já tem, e como diz meu pastor, isso é só o começo. A ideia é ajudar a promover o entendimento de que nós temos que fazer a coisa certa do jeito certo. Então deixa eu explicar um pouquinho isso, para você entender como é importante a questão do coração. Tiago 4,2 diz, nada tendes porque não pedis. Tem crente que não recebe de Deus porque não pede. Mas o versículo seguinte, Tiago 4,3 diz, pedis e não recebeis. Mas peraí, um não recebe porque não pede, mas o outro pede e não recebe. Nesse segundo caso, Tiago diz, pedis e não recebeis porque pedis mal. Então, quando você faz a coisa certa para receber de Deus, que é pedir, mas faz do jeito errado, não funciona, não dá resultado. Nós vamos deixar para explorar a definição de pedir mal depois. Um outro exemplo bíblico para nos ajudar a ver a mesma verdade, o caso da ceia do Senhor. Paulo escreve aos Coríntios, e no capítulo 10, ele vai falar mais sobre a ceia no capítulo 11, mas no capítulo 10, verso 16, ele usa a seguinte expressão, o cálice da bênção que abençoamos. Quando ele chama o cálice de o cálice da bênção, e depois ele diz que abençoamos, ele não está dizendo só que é cálice abençoado. Nós tanto recebemos abençoando, bem dizendo, mas também a bênção. No momento da ceia, a Bíblia diz que nós temos comunhão com o corpo e o sangue do Senhor. Aliás, o que nós chamamos de ceia, no inglês se chama comunhão, porque a ênfase do versículo 10, em muitas igrejas pelo mundo, né, o nome disso é comunhão. E apesar de não crermos na doutrina da transubstanciação, que os elementos literalmente se transformem, nós não podemos negar que comungamos com o corpo, né, e o sangue do Senhor. Logo, a bênção nisso. Quantos creem que são abençoados na ceia? Mas Paulo diz assim, examine-se o homem a si mesmo. Porque ele diz, qualquer que comer ou beber de modo indigno será réu de juízo. Porque se fizer a coisa certa para ser abençoado, que é cear, mas fizer do jeito errado, não funciona. E não é diferente o assunto quando falamos de contribuição. Caim, ao ofertar, fez a coisa certa? Sim, mas do jeito errado. Ananias, ao ofertar, fez a coisa certa? Sim, mas do jeito errado. E os dois do jeito errado não era o que fizeram, era o como, era o coração por trás daquilo. Então algo que nós precisamos de fato entender é que quando Deus nos chama a esse lugar de andar em generosidade e não avareza, é um alinhamento de coração. Paulo não está dizendo que espera que os irmãos prestem generosidade pensando no retorno do investimento num projeto. Aliás, escrevendo aos Filipenses, ele diz em Filipenses 4, se não me engano, verso 17, ele diz, não que eu procure o donativo, e sim o fruto que cresça para a vossa conta. Paulo está dizendo, não estou interessado no que é que vocês vão entregar, mas no que é que o ato de vocês entregarem vai liberar sobre a vida de vocês. E esse liberar, eu quero te mostrar hoje à noite, não é mera e simplesmente a colheita de algo que você plantou. O que Deus libera quando fazemos isso é maior do que imaginamos. Aliás, só a colheita por conta dessa liberação. E é dessa liberação que eu quero gastar um pouquinho de tempo falando. Mas antes de passar para o segundo tópico, ainda falando dessa questão do coração, duas coisas que eu ainda queria enfatizar. Em primeiro lugar, eu de fato acredito que Deus quer, né, que eu e você possamos expressar, revelar quem Ele é nessa terra. E algo que Deus é, e nós não podemos negar, é generoso. João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A maior expressão do amor de Deus é definida pelo seu poder, sua capacidade de dar, de doar. Tiago 1,5 diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos, não alguns, não a maioria, a todos dá liberalmente. Deus é liberal. Outras traduções dizem que Ele dá generosamente. Deus é generoso. Nós sabemos disso. Agora, Efésios 5,1 diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. O prazer de Deus é que eu e você possamos agir, né, nos conduzir de tal forma que a gente, de fato, o revele quem Ele é nessa terra. A palavra de Deus diz em 1 João 3,16, nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. A Bíblia não está só dizendo que Cristo deu sua vida e a gente só usufrui. A
A Bíblia diz, e nós também temos que dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ele segue e diz, portanto, ele não está falando de necessariamente morrermos na cruz, mas ele diz no 17, ora, se alguém possui recursos desse mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, que tudo começa no coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Todo pai tem prazer quando percebe que inspirou de alguma forma seus filhos, né, a quererem reproduzir o que eles veem nele. Ainda que sejamos versões limitadas, imperfeitas. Eu lembro quando meu filho Israel tinha mais ou menos uns 14 anos de idade, ele falou uma das coisas mais gostosas, mais gratificantes que eu como pai já ouvi em toda a minha vida. Não foi a única vez, mas foi a primeira vez que eu percebi o quão sério era a declaração dele, o quanto entendia. Ele um dia olha para mim e diz, pai, quando eu crescer eu quero ser que nem você. Eu falei, é mesmo, filho? Ele falou, é mesmo. Eu quero pregar como você prega, eu quero mover nos dons do Espírito como você move. Ele falou, mas acima de tudo, eu quero ter o caráter que o senhor tem. Eu falei, o que é que você entende de caráter, garoto? Ele falou, estou de olho em você há muito tempo. Ele puxou eventos dos 2 últimos anos que eu não tinha noção que ele estava de olho e percebendo. Quando aconteceu aquele episódio, o senhor agiu assim. Quando aconteceu aquele outro, o senhor agiu assim. E ele conhece a versão sem cortes, dentro de casa, aquela que não tem encenação. E eu fiquei olhando aquilo, agradecendo a Deus. Senhor, pela sua bondade e misericórdia, mesmo sendo alguém perfeito, eu consegui inspirar esse menino a desejar alguma coisa. Pensa na coisa mais gratificante para um pai. Quando minha filha tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, ela soltou uma preciosidade. Na época eu até achei que foi um pouquinho de esperteza ao longo do tempo, ela vem sustentando isso, né? Já há mais ou menos aí uns 10 anos. Eu lembro que nós voltamos num casamento, e o assunto, a conversa no carro era casamento. Ela me fez uma pergunta, papai, por que é que o pai entra com a noiva para entregá-la para o noivo? Eu falei, filha, quem inventou isso? Não sei, mas vou dizer por que a gente repete, sustenta o padrão. Comecei a apresentar princípios bíblicos. No meio dessa conversa do casamento, ela falou assim, já até sei o tipo de marido que eu quero. Pensa no pai ciumento, pelo menos na época. Aí acendeu aquele vulcão, né, para entrar em erupção. Na hora que ela falou, minha esposa, mulher de Deus, sábia, primeiro ela já conhece o marido, sabia a reação que eu como pai teria. Mas ela já de olho na minha cara, quando ela viu o início da minha reação, ela rapidinho já me fez um sinal, tempo. Ela bateu e fez assim, ouça primeiro, fale depois. E eu, antes de falar alguma coisa, minha vontade é dizer, o que você entende disso? Você tem 10 anos de idade, você não sabe o que é casamento, você não sabe o que é escolher alguém. Minha vontade era soltar já os cachorros, porque misturou o assunto do ciúme. Engoli aquilo, respirei e falei, e que tipo de marido seria esse? Ela só olhou para mim, sorriu e falou, alguém que me trate como você trata a mamãe. Eu pensei, ainda bem que eu não falei mal. Ainda bem que eu falei que ela não entende nada. Mas só para não perder, eu falei, difícil vai ser achar um desse, menino. Mas sabe, ver meus filhos de alguma forma olhando e dizendo, pai, conhecendo suas limitações, suas imperfeições, você me inspira. Para mim é uma das maiores gratificações que eu tenho como pai. Só não supera o que João chama a maior alegria de ver os filhos andando na verdade. Agora, eu e você precisamos entender que Deus como pai espera isso de nós. Que nós sejamos imitadores dele como filhos amados. E eu tenho dito para Deus há muito tempo, eu quero ser mais parecido com você. E Deus é generoso. Mas além de entender que é um alinhamento de coração, que é algo que Deus quer ajustar aqui do lado de dentro, até o porquê, porque Ele quer se revelar, eu quero falar um pouquinho do que eu disse que falaria, que é quando Paulo diz, eu não procuro o donativo, e sim o fruto que cresça para a conta de vocês. O que é o fruto que cresce para a conta? Não é apenas porque quem planta colhe, como ele diz no versículo 6, não é apenas porque existe bênção financeira, material, e não se limita a isso, obviamente, mas também não exclui essa área quando damos. A segunda coisa que eu quero construir com você, olhando as Escrituras, é que a nossa atitude, ela determina a revelação de Deus que nós temos. Você pode repetir isso comigo? Diga, minha atitude determina a revelação de Deus que eu tenho. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos compreender que muito daquilo que Deus vai mostrar para mim e para você a respeito de quem Ele é, está atrelado à atitude que nós temos diante dEle. Então deixa eu dar um exemplo. Eu gosto de dizer que quando criança, eu sou daquele
time daquele grupo de pessoas teve um pai só. Ultimamente eu brinco, isso aqui está mudando, daqui a pouco vai virar testemunho, né? É coisa rara, mas tive um pai só. Mas esse um pai só, às vezes tinha um comportamento tão distinto. Não é que ele sofria de bipolaridade, nada disso. Mas ele chegava em casa e encontrava a versão sorridente, contente, feliz de papai. Às vezes chegava em casa e encontrava a versão austera, severa, brava, ou como a gente dizia no interior de São Paulo, onde me criei, braba, né? do papai. Eu, por exemplo, nunca apanhei por tirar nota boa na escola. Se chegasse com um boletim de boas notas, versão sorridente do papai. Mas quando algum vizinho fazia uso do disco e denúncia, para comunicar algum delito leve que eu ou meus irmãos, ou eu e meus irmãos havíamos praticado, aí a gente ia descobrir a versão brava do papai. Porque muitas vezes aquela mudança de comportamento era apenas provocado pelas nossas ações e atitudes. Um dia eu estou andando no corredor da igreja, vejo dois irmãos no que parece ser um embate teológico. Eu sempre confesso para todo mundo, eu gosto de colher as pérolas de sabedoria no meio do povo. Um parecia estar advogando a bondade de Deus, outro a severidade de Deus. Estou passando, já andando devagar, querendo pegar o máximo que eu posso daquela conversa. Um deles falou, pastor, já que o senhor está aqui por perto, não pode ajudar a gente? Eu falei, o que é? Ele falou, nós estamos numa discussão, ajuda a gente aqui. Deus é bom ou é severo? Aí eu falei, olha, eu tenho duas respostas para dar. Número 1, ele não é um ou outro, ele é os dois. Me olharam como assim? Falei, Romanos 11:22 fala da bondade de Deus e da severidade de Deus. Não existe um Deus que é só bondoso, não existe um Deus que é só severo. Ele é tanto um quanto o outro. Aí falou, mas se o senhor já respondeu que ele é os dois na primeira resposta, qual é a segunda que o senhor tem? Falei, a segunda é depende. Como assim depende? Falei, qual dos dois você vai descobrir que ele é, depende de você. O mesmo texto, Romanos 11:22, diz, para com os que caíram, para com os que creram, manifestou bondade. Para com os que caíram, severidade. Então, dependendo da sua conduta, você vai ter a revelação de Deus, do mesmo jeito que eu, quando criança, tinha do meu pai em casa. E quando você olha ao longo das Escrituras, eu não quero me estender demais, não quero ser exaustivo, mas eu quero que você me acompanhe no Salmo 18, versos 25 e 26, e eu quero te mostrar mais uma declaração que nos mostra isso, de que a revelação de Deus está condicionada à nossa atitude. Verso 25 e 26 de Salmo 18 dizem, para com quem é fiel, fiel te mostras. A NVI traduziu esse texto, né? Te revelas fiel, porque se mostrar é se revelar. O texto continua e diz, com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. E com o perverso, inflexível. Para quem é fiel, Deus se mostra o quê? Fiel. Para quem é íntegro, Deus se mostra íntegro. E para quem é puro, Deus se revela puro. Ele não se revela puro por fiel. Ele não se revela fiel por íntegro. Ele não se revela íntegro por puro. Por fiel, reciprocidade. Ele se revela fiel. Por íntegro, reciprocidade. Ele revela integridade. Para o puro, reciprocidade. Ele revela pureza. Se você segue essa linha de pensamento bíblico, desde a bondade que estamos falando aqui, para com o generoso, Deus vai se revelar o quê? Generoso, reciprocidade. Uma atitude de generosidade te leva a uma revelação da generosidade de Deus. Já vou dar mais base bíblica para isso. Mas o texto não diz que para com o perverso Deus se mostra perverso, porque não há perversidade em Deus. Então para o perverso Deus olha, Deus não fala desse jeito, só meu jeito de falar, e diz, para você, cabeção, não tenho nada para te mostrar. Eu simplesmente sou inflexível, não me inclino e não te mostro nada. Agora, se você segue essa linha de pensamento, para com avarento, Deus não se mostra avarento porque não há avareza em Deus. Mas vai dizer para você, mão de vaca, eu não tenho nada para revelar. Inflexível. Então eu quero te mostrar, por meio de dois exemplos bíblicos, que uma atitude de generosidade te leva à revelação da generosidade de Deus, mas que uma atitude de avareza, né, te cega em relação à revelação da generosidade de Deus. E eu quero que você possa levar em conta quem foi o camarada na Bíblia que teve a revelação do Deus de provisão, a ponto de chamá-lo, né, chamar o próprio Deus de Jeová Jireh, o Senhor proverá. Quem foi? Abraão. Pelo menos um, gente. Abraão, em Gênesis 22. Agora pergunta, o que é que aconteceu com Abraão antes de ter a revelação de que Deus é o Deus de provisão? Ele se dispõe a entregar o que ele tem de melhor a Deus, o seu próprio filho. Porque a revelação da disposição de Deus de dar
normalmente é condicionada à sua atitude a respeito do assunto. E o que é interessante é que a revelação de Abraão não se limita apenas a algo material. A gente usa muito a expressão Jeová Jireh para falar de provisão material e financeira. A provisão de Deus não se limita, também não exclui, mas não se limita a questões financeiras. Quando Abraão e seu filho estão indo para o sacrifício, a Bíblia diz que o menino faz uma pergunta, diz: papai, a parada aí que nós estamos indo para resolver não é um sacrifício? O senhor não esqueceu nada não, papai? Como assim, meu filho? O senhor está levando a lenha, o fogo, o cutelo. Cadê o animal do sacrifício? Quem que vai sacrificar não leva o principal. Você imagina alguém entrando no posto falando para o frentista: enche o tanque, mas chegou a pé. O frentista vai dizer: o senhor esqueceu nada não? Tinha que ter uma moto, um carro, uma caminhonete, tinha que ter tanque para encher o tanque. Aí falou: papai, cadê o animal do sacrifício? Abraão responde: Deus proverá para si o animal do sacrifício. Durante muito tempo, para mim, o que Abraão fez foi só despistar o menino. Foi só não explicar quem era o sacrifício. Até porque eu pensava: se eu sou Isaac, e o velhinho fala: o sacrifício é você, então me pega na corrida. Partiu para longe daqui. Mas o que Jesus explica no Evangelho de João é extraordinário. Jesus diz no capítulo 8 do Evangelho de João: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Os judeus dizem: você não tem 50 anos, vai dizer que você e Abraão trombaram por aí? Jesus só disse: Abraão viu o meu dia. Quando que Abraão viu o dia? No momento em que ele diz para Isaac: Deus proverá para si o cordeiro. Você conhece a história. Na hora que ele está para sacrificar o menino, o anjo do Senhor brada do céu e diz: não faça isso. Gente, eu fico tentando imaginar a tensão de um pai. Eu sou pai. Sou pai ao quadrado, sou vô. Fico tentando imaginar a tensão. No início do capítulo 22, Deus ainda fala assim para ele: pega o teu filho, teu único filho, o filho a quem ama. Um dia eu falei para Deus: fala sério, precisava lembrar isso tudo. Teu filho, o único filho, o filho que você já é difícil entregar, o Senhor ainda parece estar dificultando. Aí na hora que ele está para descer o cutelo, a voz brada diz: não faça isso. Eu gosto de ler a Bíblia tentando me imaginar lá dentro, se fosse comigo. Eu acho que eu gritaria de volta: se decida, o senhor quer ou não quer o menino. Eu imagino, se eu gritasse isso, a voz gritaria de volta: eu nunca quis o menino. O que eu queria era a sua disposição de dar: pega o menino de volta e de lambuja eu te dou uma descendência numerosa. Deus nunca quis vaziar ninguém. Mas Ele precisa nos levar a um lugar de alinhamento do coração. Quem está entendendo? Mas no momento que Abraão tem a revelação: Deus proverá para si o cordeiro. E nesse momento que o Senhor fala, né, o que diz, ele olha e tem um animal enroscado pelo chifre no arbusto. E normalmente a gente pensa: o Deus proverá para si era só o substituto do Isaac. Quando Jesus diz: Abraão viu o meu dia, Jesus está interpretando isso da seguinte forma: e não discuta a Bíblia com o próprio verbo, ele é que sabe das coisas. Quando ele diz: Abraão viu o meu dia, no momento que Abraão vira para Isaac e diz: Deus proverá para si o cordeiro, ele não só está profetizando na hora H, você escapará da morte por um cordeiro substituto, mas ele está dizendo: um dia, cada um de nós não precisará morrer, porque Deus proveu um cordeiro antes da fundação do mundo, que vai substituir cada um de nós. Agora, gente, quem nessa altura do campeonato, do início da revelação bíblica, entende que Deus tem um plano de mandar um filho? Paulo, no Novo Testamento, com todo conhecimento de toda a lei, que na época de Abraão nem tinha sido escrito, né? Fala que Cristo é um mistério oculto desde os séculos. Como que Abraão entende que Deus tem um filho para dar? Porque no momento que ele se dispõe a dar o seu filho, a atitude de entregar o próprio filho, abre os seus olhos para que ele tenha uma revelação de que Deus um dia entregaria o seu próprio filho. Porque a sua atitude determina a revelação de Deus que você tem. Quando nós aprendemos a andar em generosidade, a maior recompensa não é o resultado. Eu vou falar disso daqui a pouco, porque isso inevitavelmente acompanha a revelação. Mas quando Paulo fala: eu não estou atrás do donativo e sim do fruto que cresça para conta de vocês, não é meramente a bênção voltando. É o seu entendimento, é a revelação que permite que depois você viva o resultado. Agora, a mesma Bíblia me faz perceber que quando alguém indispõe o coração, escolhe andar, né, em avareza em vez de generosidade, normalmente seus olhos se fecham para a revelação do Deus provedor. E deixa eu te dar um exemplo bíblico disso também. Marcos capítulo 8, vamos começar no versículo 1. Evangelho de Marcos capítulo 8, verso 1.
O texto diz assim: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão. Esse outra vez é porque agora o que vai ser relatado é o segundo milagre da multiplicação de pães e peixes. O primeiro você lê em Marcos 5. Aqui em Marcos 8 é a segunda multiplicação. A maior parte das Bíblias tem um subtítulo, um capítulo ali em cima que identifica isso. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, Jesus está dizendo: o problema não é agora. Não são os 3 dias. Ele diz: é o tempo de viagem que eles ainda têm para casa. Ele diz: desfalecerão pelo caminho. Alguns deles vieram de longe. Quando Jesus fala isso, de novo, vamos tentar ler a Bíblia. Eu gosto de ler dessa forma, colocando lá dentro. Eu imagino que talvez o que Jesus mais esperasse fosse um pouco de empolgação dos discípulos. Que pelo menos um deles dissesse: faz a parada do pão. Aquilo foi insano, mestre. Mas em vez disso, o que é que eles falam? Olha o versículo 4. A resposta deles a Jesus é uma pergunta que eu decidi por mim mesmo eleger uma das perguntas mais estúpidas que você vai encontrar nas Escrituras. O texto diz: mas os discípulos lhe responderam: como poderá alguém saciá-los de pão nesse deserto? Gente, eles estão na frente de Cristo, Deus Emanuel, Deus encarnado, a maior fonte de provisão. Se ele nunca tivesse operado esse milagre, a gente dava um desconto. E dizia: os caras não tinham noção do que podia acontecer. Mas eles já tinham visto, já tinham testemunhado. Mas não só não pediram para Jesus fazer, quando eles olham para Jesus, diz: de onde poderia alguém, aparentes, incluindo o Senhor, fecha parênteses, fartá-los de pão nesse deserto? É muita cegueira. Agora, qual o motivo da cegueira? Vamos continuar lendo. Versículo 5. Então Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Isso aqui é uma palavra-chave. Verso 6. Então mandou o povo assentar-se no chão, e pegando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, deu aos seus discípulos, para que esses os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que esses igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens, então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado no barco juntamente com seus discípulos, então, Jesus já operou a multiplicação. Agora eles entram no barco. Vamos pular para ganhar tempo. Versículo 14. Eu quero te mostrar agora que não tinham 7 pães nessa história, sim 8. Versículo 14. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão. E no barco não tinham consigo senão um só. Se eles esqueceram de levar pães, e no barco tem um pão, aquele pão estava lá o tempo todo. Aí quando Jesus pergunta: quantos pães tem? Eu não acho que alguém já estava esperando a resposta de 7. Eu creio que eles tiveram se organizando, uma multidão, era muita gente. Imagina os 12 distribuindo: vamos fatiar aqui, dividir em 12 grupos, cada um vai, faz o levantamento, volta com a logística. Aí imagina a turma voltando: e aí Pedro? Ele diz: aqui não rolou nada. E aí André? Não. E aí João? Aqui também não. Né? E pergunta Felipe, ele diz: aqui um. Né? E o Judas, o outro, aquele, a gente não gosta de falar dele. Aí, aqui tem 2, eles chegam à conclusão: bom, somados todos os pães, 7 da turma e o nosso do barco, vamos dizer para Jesus: tem 8. Alguém diz: 7. Mas tem 8. 7. Deixa o nosso quieto. Mas deixa o nosso quieto. Na primeira vez tinha mais gente, e só 5 pães ele resolveu. Agora tem menos gente, 7 pães. Deixa o nosso quieto. E deixaram deles quieto. Eu particularmente acredito que 5 dos 12 estão metidos na conspiração do pão escondido. Ou como eu posso dizer em São Paulo, que no resto do Brasil dizer isso, é difícil dizer isso: o pão mocosado. O que ficou no mocó, escondidinho. Olha o que acontece. O texto diz no 15: Jesus os preveniu dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. O Evangelho de Mateus explica que Jesus está falando da doutrina, do ensino, quando ele usa o termo fermento, porque era contagiante. Mas porque ele só ouve em fermento, ele só pensa em pão. Então verso 16 diz: eles começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não temos pão. Acharam que estava levando bronca porque não tinha pão para a viagem. É aqui que Jesus, apesar de toda a sua classe, a sua jesuicidade,
e dá uma prensa nos discípulos. Olha o verso 17, tenta ver pela conversa se você acha que Jesus está feliz com eles. Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Têm o coração endurecido, tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem. Você acha que com esse tom, coração endurecido, não compreende, não percebe, tem olho não vê, ouvido não ouve, Jesus está feliz? A pergunta segue, ou as perguntas, e diz assim: não se lembram de quando partiu 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam 12. Então não era amnésia, todo mundo lembrava do primeiro milagre. Verso 20, e de quando partiu 7 pães para os 4.000? Essa tinha acabado de rolar. Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam 7. Jesus não pergunta só se vocês lembram, ele diz da primeira vez, quanto sobrou? Os caras dizem 12. E agora? Eles respondem 7. O que é que Jesus diz no 21? Vocês ainda não compreendem? Ou como diz a tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, minha própria versão, estilo mineira, diz: caiu a ficha dos 6, não? Como é que vocês não entenderam? Agora, olha a analogia de Jesus. Na primeira sobrou quanto? 12. E agora? 7. Ele diz: entenderam, não? Por que sobrou 12 cestos cheios na primeira? Porque cada um dos 12 voltou com o seu cesto cheio. Mas agora 5 deles voltam de cesto vazio, enquanto 7 tem cesto cheio. O que me faz acreditar que 5 estão metidos na conspiração do pão mocosado. E eu tenho acismo, a Bíblia não diz que Tomé e Judas faz parte. Um pela incredulidade, o outro pela avareza. O que é que textos como esse nos mostram? Que quando alguém não tem disposição de compartilhar o que é seu, isso não necessariamente vai impedir Jesus de alimentar a multidão. Eu já vi pregadores dizendo: se você não contribuir com a obra de Deus, a porta da casa de Deus vai fechar, as almas vão se perder. Irmão, se você não contribuir, a porta da casa de Deus vai fechar coisa nenhuma. Jesus disse: edificarei minha igreja. Ele faz isso comigo ou semigo, com você ou sem você. Agora, quem não coopera, o que ele perde é a oportunidade de ter cesto cheio depois. Por quê? Não por mera punição, mas porque sua própria atitude o limita e o impede de ter a revelação que desata a provisão. Então, a segunda coisa, depois de destacar o coração, com o que fazemos, é entender que a nossa atitude determina a revelação de Deus. Mas em terceiro e último lugar, talvez eu gaste um pouco mais de tempo aqui. Nossa atitude não determina só a revelação que a gente tem, mas ela também determina os resultados. Ao que eu e você, de fato, precisamos entender aqui em Lucas 6,38, Jesus diz: dai e ser-vos-á dado. Não é apenas a lei de dar e receber. Às vezes eu chamo isso de efeito bumerangue. Tudo que vai, volta. Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgados. Não condene para que não seja condenado. Mateus 7, 1 e 2. Mas em Mateus 7, 12, Jesus diz: tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. E diz: quer que retorne? Envia primeiro. Faça primeiro. Nós precisamos de fato entender que quando temos esse tipo de revelação e andamos de acordo com ela, isso também afeta indiscutivelmente a questão dos resultados. Agora, quando Jesus diz: dai e ser-vos-á dado, ele diz: boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, de generosamente vos darão. Se tem generosidade na volta, tinha que ter generosidade na ida. Muitas vezes as pessoas acham que é o dar pelo dar, e hoje em dia eu vejo uma mensagem de prosperidade no meio cristão, e não sou contra. Eu creio que é uma mensagem bíblica de prosperidade, mas há um evangelho transgênico, uma distorção também, porque ela está promovendo o que a Bíblia mais condena, que é a avareza do homem. As pessoas estão sendo empurradas a fazer uma barganha com Deus. Peraí, se eu dou e recebo mais de volta, é mais interessante dar como meio de receber de volta. Mas ele não fez isso pelo dar, ele fez pelo receber. Se generosidade envolve, como falamos lá no início, alegria de dar, porque isso precisa ser entendido. Quando a Bíblia fala sobre expressar generosidade e não avareza, significa que então generosidade não é só a disposição de dar. Alguém pode dar e expressar avareza.
Assim como a avareza não é só em disposição de dar, ela pode se manifestar até quando alguém dá, ou dá por interesse, ou dá pela motivação errada. Então, o que é que Paulo diz logo depois? O que semeia pouco, colhe pouco, o que semeia muito, colhe muito, mas ele diz, ninguém contribua, né? Nem por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Quando a Bíblia diz Deus ama, não quer dizer que ele só ama quem age dessa forma. No livro de Romanos, a Bíblia diz que ele nos amou quando ainda éramos seus inimigos. Esse Deus ama está falando desse prazer que o Pai tem quando eu e você nos parecemos com Ele, que é o grande projeto de Deus, que nós sejamos parecidos com Ele. Agora, o que precisamos de fato entender, por exemplo, abre comigo em Provérbios, capítulo 11, verso 24 e 25. Provérbios 11, 24 e 25. A Bíblia diz, uns dão com generosidade e tem cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo. Guarde a frase, reter mais do que é justo. E acabam na pobreza. Verso 25 diz, a pessoa generosa. As versões mais antigas dizem, o original é a alma generosa. A alma está falando de alguém. A alma generosa prosperará. E quem dá de beber terá sua sede saciada. O que atrai prosperidade não é só o ato de dar, é a generosidade que move a pessoa a dar. É o fazer com o coração correto. É por isso que nós precisamos redefinir prosperidade. De acordo com a pregação de muitos hoje em dia, prosperidade é eu faço tudo que posso, tiver ao meu alcance para ter o máximo possível e não ter que repartir com ninguém. Isso não é prosperidade. Isso é apenas uma máscara para a avareza e para o egoísmo. Na cabeça de muito crente, prosperar é ele virar algo parecido com a represa. Tudo que vai chegando em mim para em mim e não vai para mais ninguém. Onde Jesus em Mateus 6,19 diz, não acumuleis tesouro na terra. Alguns levam o extremo e acham que ninguém pode ter coisa nenhuma. Ontem nós falamos disso. O problema não é o crente ter dinheiro, é quando o dinheiro tem o crente. É quando ele está preso, é quando é controlado por isso. E talvez o maior controle seja a indisposição de repartir. Talvez seja o maior termômetro desse controle. Então, o que é que eu e você precisamos entender? A prosperidade bíblica não nos faz semelhantes a uma represa, e sim ao leito de um rio. Água entra, água sai. Nunca para de entrar, mas também nunca para de sair. Mas antes de chegar lá, vamos falar de resultados. Eu comecei a descobrir algumas verdades a respeito, né, da generosidade, do ato de dar que revolucionaram minha vida. E é gostoso ver como pessoas próximas, né, onde a gente estava não só por preceito, mas por meio do exemplo foram aprendendo. Quando meu filho Israel tinha 5 anos de idade, a gente recém tinha mudado para uma outra cidade do interior do Paraná, depois de 9 anos pastoreando em Guarapuava, fui plantar uma igreja na cidade de Irati, e a gente estava vivendo um momento de um desafio muito grande. Kelly e eu tínhamos vendido tudo que a gente tinha, tudo. Casa, carro, né, tudo para investir naquele projeto. Levamos mais 6 famílias, mas eu não tinha salário e ainda tinha que suprir os outros. Então, nós baixamos o padrão de vida, começando lá em casa e todo mundo. Mas assim, naquele modo que quando já tinha um miojo, a gente já considerava banquete. Todo mundo se dispôs a um alto nível de sacrifício. Vamos promover o reino de Deus. E eu lembro, num domingo específico eu estava fora, que ele me contou a história, né? E logo no início do culto, Israel vai até a Kelly e diz, mãe, me dá o dinheiro da oferta. Porque nós treinamos nossos filhos. Eu quero dar uma palavra aos pais. Eles precisam não apenas ver você fazer, mas você tem que ensiná-los, né? Ensiná-los não só o comportamento, o coração, o motivo, a razão. Nossos filhos nem andavam, mas já conseguia segurar um envelopinho, a gente levava lá, põe, é ali dentro que você joga. É desse jeito que faz, né? E o Israel foi lá, era hábito. Mãe, me dá o dinheiro da oferta. Só que alguns dias antes eu tinha dado uma bolsinha para ele, pequenininha. Tinha algumas notas de R$2. Já não, a nota de 1 tinha saído de circulação já, e a maioria era moeda. Ele gostou tanto daquilo, né? Agora eu tenho meu dinheiro. Onde ele ia, levava aquilo. Falava, filho, não fica andando, você pode perder isso. Não, pai, eu vou guardar aqui com muito carinho. E ele o tempo todo. Naquele dia ele estava falando com a Kelly com a bolsinha na mão. E a Kelly teve um discernimento. Ela falou, filho, normalmente papai e mamãe davam dinheiro para você ofertar porque você não tinha o seu próprio. Mas agora que papai já te deu o seu próprio dinheiro, e você tem, então você deveria ofertar com o seu próprio. A reação da criança de 5 anos, a lógica é muito simples. Falou, mãe, mas se eu der do meu, eu fico com menos. Ela falou, exatamente, filho. É isso que é a oferta.
A gente abre mão de algo que é importante para nós, para alguém, Deus, que é muito mais importante do que a gente, seu reino e sua causa. Ela falou, olha, você não é obrigado a dar, porque a Bíblia não obriga ninguém. Mas se você quiser dar hoje, é do seu dinheiro, mamãe não vai te dar dinheiro. E ela deixou a consciência dele trabalhar. Quando chegou a hora do momento da oferta no culto, que ele estava entre a equipe que estava ministrando o louvor, então ele veio até o lugar da gente recolher as ofertas, ia falar um gasofilácio, mas na época era só uma caixa. De madeira, bonitinha, dá para apelidá-la de gasofilácio, vai. Gasofiláciozinho. E ele pegou, abriu o saquinho na frente da Kelly e ainda fez assim, ó, é de 2, tá? Não é moeda não. Botou aqui, ele saiu. Terminou o culto, a Kelly falou, filho, eu estou tão feliz com você, que você deu oferta do seu dinheiro. Foi minha primeira oferta. Ela falou, que bom, filho, porque no início você estava preocupado de ficar com menos. Né? A Kelly ia falar ainda, interrompeu. Falou, mãe, mas é que eu não sou bobo, não. Ele diz, eu pensei, eu até vou ficar com menos no início. Mas você e o pai sempre falam que Deus abençoa a gente. Então depois vou ficar com mais. É muito mais fácil para mim entender isso na cabeça de uma criança do que de um adulto, tentando fazer a negociação. Mas ele falou, mas mesmo que fosse para ficar com menos, eu acho que é o que a senhora falou, Deus merece mesmo, tem que ser honrado. Ele falou, mãe, eu fiz, mas vou dizer para a senhora, como é que Deus abençoa? Dinheiro cai do céu, como que funciona? Eu falei, o que você está perguntando, filho? Ela falou, porque eu falei para Deus, eu te daria do mesmo jeito, mas já que o senhor vai abençoar, eu quero um tênis novo. E aí você vai entender por que eu falei que a gente estava no modo do sacrifício, baixo padrão. Aqui ele falou, não acho você que falando isso para mim, né, que eu vou ficar com dó de você e comprar, porque a gente não pode. Falou, não mãe, não tem nada a ver com a senhora, é Deus. Mas como Deus faz? Cai do céu? Ela falou, olha, normalmente, assim como Deus usa a gente, você já viu Deus usar papai e mamãe para abençoar os outros, mas também já viu Deus usar os outros para abençoar a gente. Normalmente Deus gosta de usar pessoas. Ele falou, tá bom. Então vou esperar a hora que ele vai usar alguém para me dar meu tênis. E virou e voltou a brincar. Isso foi no domingo. Na segunda-feira, uma irmã da igreja liga para Kelly. Era uma pessoa que tinha ajudado a cuidar de Israel desde que ele nasceu, nunca tinha feito nada semelhante. E ela falou assim, Kelly, que número Israel calça? Ela falou, por que você está perguntando isso? E ele ainda tinha dito para Kelly, já até escolhi a cor que eu quero. Aí ela falou, por que você está perguntando isso? Ela falou, tem algo fritando na minha cabeça desde ontem, que eu tenho que comprar um tênis para Israel. Eu falei, pastora, não para de martelar na minha cabeça, eu mal consegui dormir, esse negócio não me dá mais paz, me diz o número que esse menino calça, que eu vou dar um. Aquele não falou nada, falou, se for de Deus, vai acertar até a cor. Na sexta-feira ela aparece em casa, quando aquele atendeu a porta e viu ela já com a sacola, perguntou, é do Israel? Ela disse que sim, ela falou, Israel, visita para você. Eu lembro dos detalhes daquele dando, a embalagem guardada até eu chegar. Eu lembro da cor da embalagem, do presente. Mas quando Israel entrou e aquele embrulho, falou, já até sei o que é. E a hora que ele abriu a embalagem, tirou, falou, tá vendo, mãe? A cor que eu pedi a Deus. Ele vira para essa irmã, Terezinha, o nome dela. Disse assim, Terezinha, você pode até achar que foi você que me deu esse tênis, mas não foi não. Deus te usou. Porque aí ele deu o testemunho dele já, porque no domingo eu dei minha primeira oferta. E como eu sabia que Deus abençoou. Mas sabe, não importa o tipo de testemunho que a gente compartilhe, eu acho que é por isso que Deus fala com a nação de Israel, né? Para colocá-lo à prova. O Senhor diz, me põe à prova nisso. Né? Porque quanto mais eu e você vamos vendo resultados, eu acredito que mais o entendimento amplia, mais a fé cresce. E ao longo de uma vida eu tenho visto resultados extraordinários. Não vou falar só sobre dinheiro. O texto de Provérbios 11:25 diz, o que dá a beber terá sua sede saciada, porque se você mata a sede de outros, vão saciar sua sede também. É o princípio bíblico, tudo que vai e volta. Paulo fala aos macedônios sobre a lei de dar e receber. Não a lei de receber para dar depois, você dá primeiro para receber depois. E sabe, é interessante, porque assim, tudo, não há exceção, tudo o que o homem semear, diz a Bíblia, isso também ceifará. Semeia gentileza, colhe gentileza. Então, por exemplo, durante muitos anos, as minhas viagens para pregar, viajei muito de carro. Eu parei nos primeiros anos, nos primeiros carros, parei de contar a quilometragem que eu fazia na estrada viajando pregar, quando chegou em 1 milhão de quilômetros. Todas as vezes que eu via alguém com o carro encostado, parado, eu parava a ajudar.
Mesmo situações que a turma diz, pastor, cuidado, principalmente à noite, às vezes é armadilha. Já fiz o favor de passar por um carro, parar num posto, deixar as pessoas em segurança, voltar e dizer, vou atender e socorrer. Mas eu lembro de um dia que eu estava falando na igreja, mas por outro lado, nunca fiquei na estrada sem socorro. E eu falo para a turma, não preciso pedir ninguém, o socorro vem e se oferece para mim. Um dia eu falei isso num domingo, na semana viajei com um irmão da igreja. Estávamos cruzando o interior do Paraná em direção ao Mato Grosso do Sul, meu carro deu uma pane elétrica. E quando apagou totalmente, só fui para o acostamento, parei, tentei de tudo, nada, né? Eu lembro que num momento eu viro para o lado, o irmão que está me acompanhando está me olhando e falou, agora eu quero ver. Você quer ver o que, criatura? O que o senhor falou no domingo, que não precisa ir atrás da ajuda, que a ajuda vem atrás de você. Eu falei, seu Tomé, você vai ver, não é porque você merece, é só porque eu preciso de uma testemunha mesmo. Eu sei que ele falou, meu celular não dá área, eu já tinha dito o meu também não. Eu falei, mas não se incomoda, não vamos pedir nada. Eu falei, nós só vamos ficar sentadinho aqui. Em alguns minutos um carro parou no acostamento, mas muito longe de nós. Tinha um descidão, a baixada, e foi quando começava a subida que meu carro deu pane. Ele parou bem na baixada. Falou, pastor, o cara deve ter parado ali porque deve estar falando no celular e ele deve ser da região, ele sabe que aqui perde área. Se a gente correr lá, dá sinal. Eu falei, você vai onde você quiser, eu não saio daqui, ajuda, vem atrás de mim. Ele falou, não, pastor, eu sei que o senhor falou meio na empolgação, também não... Eu falei, empolgação, coisa nenhuma. Quem dá a beber terá sua sede saciada. Eu falei, eu não vou a lugar nenhum, ajuda, vem aqui. A gente ainda estava conversando, né? Aquele carro saiu e ele vem subindo pelo acostamento até chegar perto da gente. O camarada desce e fala, algum problema com o carro? Eu falei, sim, tive uma pane. Ele falou, elétrica? Eu falei, é. Ele falou, quer ajuda? Eu falei, se o senhor puder me deixar na próxima cidade para eu conseguir socorro. Ele falou, se quiser, eu mesmo reboco você. Tenho tudo que precisa aqui na caminhonete. Né? Eu falei, eu aceito a sua ajuda. Ele falou, então deixa eu te avisar. Quando a gente entrar na cidade, você vai ver uma concessionária de cara da marca do seu carro. Eu não vou parar nela. Ele falou, o preço deles é muito salgado. Eu vou entrar um pouquinho mais para dentro da cidade, mais perto do centro. Tem uma oficina lá de um crente, o cara falava como quem não era, que é muito honesto. O trabalho do cara é bom, o preço é justo, não tem ninguém que fale mal dele na cidade. Eu vou te levar lá que vai ser melhor para o senhor. Olhei para ele, falei, e aí? For sinistro, hein, pastor? Aí ele falava para mim, depois, mas é sempre assim? Eu falei, sempre. Nós precisamos entender isso, não se trata só de finanças. Agora, a disposição de servir alguém também é generosidade. Até porque na nossa cultura tempo é dinheiro. Você deu atenção, já está semeando. Mas vamos lá. O que eu e você precisamos entender em relação aos resultados? Agora eu vou mesclar, que a revelação também determina resultado, mas desde que nos leve ao coração correto. Quando Tiago diz, nada tendes porque não pedis, ele mostra que pedir é um meio de receber de Deus e que se não pedir a gente não acessa. Mas eu citei lá no começo que quando ele diz, pedis e não recebeis porque pedis mal, o que mostra que se a gente não fizer a coisa certa do jeito certo não funciona, né? Eu fiquei de explicar depois qual era a definição de pedir mal. Pedir mal não era com falta de fé, não ali. Não é porque não orou em nome de Jesus. O verso 3 de Tiago 4 termina dizendo assim, pedis não recebeis porque pedis mal e diz, para esbanjardes em vossos próprios deleites. Toda oração, onde você busca de Deus alguma coisa para ser represa e para ação em você, é uma oração candidata a ser ignorada por Deus. Ela expressa egoísmo, ela expressa avareza. Quando alguém quer só para si, não para repartir, já se prejudicou. Pense em algo que chama a atenção de Deus para você quando você enxerga os outros e não apenas a si mesmo. A Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro dele. O cara está na pior, mas está interessado em que seus amigos que o acusaram sejam abençoados. Quando você enxerga os outros, você chama a atenção de Deus para você. O anjo de Deus aparece a Cornélio, Atos 10, diz, Cornélio, tuas orações e tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Nós não cremos em salvação por boas obras, mas o que você faz pelos outros chama a atenção de Deus para você. Isso é fato. Então, o que eu e você precisamos de fato entender é que a essência da generosidade é quando nos esvaziamos, anulamos o egoísmo, né? E não é mero altruísmo, entendemos que Deus é generoso porque Ele é amoroso, o amor é sacrificial. Quando nós focamos outros, isso tem um poder extraordinário. Efésios 4, 28 diz assim, o que antes roubava, antes da conversão, não roube mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é justo. A Bíblia diz, para que tenha o suficiente para si e para socorrer ao necessitado.
Tem gente tentando acreditar que um dia ele vai ter tudo o que precisa. Meu querido, Deus não quer te dar só o que você precisa. Deus quer te dar mais do que você precisa. Porque se você tiver só o que você precisa, você não pode fazer nada por ninguém. Um dia eu estava pregando num culto, logo no início do meu ministério pastoral, muito tempo atrás. E no final a pessoa me procura e diz: pastor, eu sou fulano de tal, vim de tal cidade, ouvi falar de vocês, da igreja, do seu ministério, queria conhecer. Eu, inocente, estou achando que estou na frente de um fã, de um admirador do ministério. E aí, o que você achou? Aí o cara esculhambou com a gente. Vocês são um bando de crente mimado, que acha que Deus está servindo de vocês para fazer só o que quer. A filosofia de vocês de evangelho. Mas esculhambou, do começo ao fim. E aí, quando ele terminou, eu falei para ele: qual é a sua filosofia? Eu tinha pregado sobre fé, sobre como receber de Deus, sobre a importante você entender que Deus quer dar mais do que você precisa. Eu falei: qual é a sua filosofia de vida cristã, já que a nossa está tão errada? Vocês são um bando de egoístas, que só quer receber. Eu falei: me diz a sua, eu quero aprender, eu quero crescer com a revelação que você tem e que eu não alcancei ainda. Ele falou: eu peço para Deus, se Ele me der só o que eu preciso para sobreviver, está ótimo. Eu falei: se é isso que você pede a Deus, se é isso que você acredita, você é a encarnação do egoísmo que você nos acusou. Não, eu só peço o que eu preciso, não mais. Eu falei: é isso que faz de você um egoísta. Se você quer só o que você precisa, você não pensou em mais ninguém. Você não tem plano de fazer nada por ninguém. A razão pela qual eu quero mais do que eu preciso é porque Deus não quer que nada do que Ele me dá pare em mim. Ele quer que eu transborde, Ele quer que eu compartilhe, Ele quer que eu reparta. Sabe, querido, abundância na vida cristã não é para nos fazer represa, é para fazer de mim e de você leito de rio. Água entra, água sai, mas não para de entrar e nem de sair. Esse é o plano e o projeto de Deus para cada um de nós. Agora, algo que eu e você precisamos entender é o seguinte: melhor do que ser abençoado, o que é que Deus diz para Abraão? Eu te abençoarei, vou fazer de você um cara abençoado. Mas Ele diz: e farei de ti uma bênção. Melhor do que ser abençoado é quando você vira abençoador. Melhor do que ser suprido é virar supridor. Melhor do que ser provido é se tornar provedor. Eu fico triste quando vejo uma cena, os amigos comem junto, na hora de pagar, sempre tem um que ir no banheiro, que quer fugir. Eu brigo para pagar a conta de todo mundo. Qualquer oportunidade que eu e você temos de servir, de abençoar os outros. Gente, o crente tem que ter esse estilo, não é só quando vem na igreja. Tem gente que faz tanta coisa para você, malemar, são muito obrigado, o que dizer de uma gorjeta, o que dizer de uma oferta, de um presente, de um reconhecimento. Nós precisamos ter um estilo de vida de generosidade. Isso precisa ser uma marca na vida do crente. E o que eu estou falando não se limita ao culto. Eu faço as loucuras por onde eu ando. Um dia desse eu entrei no aeroporto. Fui no banheiro, tinha um senhor limpando lá o espelho. O Espírito Santo falou comigo: abra a sua carteira, pega tudo que tem e dá para ele. Pior que aquele dia tinha dinheiro na carteira. E não era pouco. Eu olhei bem a cara do cidadão, pensei: deve ser de Deus, não, tem uma cara de pinguço. Já imaginei financiando o álcool, a bebida. O Espírito Santo disse: não fala assim, é meu servo. Eu falei: teu servo está precisando de uma cara melhor, meu pai. Quando eu falo o que você quer, Deus na hora. Quando eu falo o que você não quer, você pensa: o inimigo se levantou. Eu falei: Deus, mostra para mim que o cara é crente mesmo. O cara começou a subir um hino das antigas. Crente raiz, não era Nutella, não. Eu falei: tá bom, lá vou eu. Cheguei perto dele e falei: por acaso o senhor é um cristão que serve a Jesus Cristo? Graças a Deus. Aí eu falei: vou obedecer. A hora que eu peguei a mão na carteira e abri, o Espírito Santo me inspirou. E aí veio mais do que eu tinha. Falei: hoje pela manhã, quando você acordou, você fez a Deus 2 orações. Na primeira, você pediu uma provisão a Deus. E a segunda, antes de terminar, você pediu que Deus enviasse um sinal, só para mostrar que o pedido da provisão foi ouvido e que a provisão está a caminho. Ele falou: como o senhor sabe disso? Falei: você acredita nos dons do Espírito Santo? Ele falou: sim. Falei: é por eles. Eu não estava lá no seu quarto. Falei: isso aqui ainda não é a provisão. Abri a carteira, peguei tudo. Isso é só o sinal de que a provisão está a caminho. Toma. Sabe, o crente precisa ter um estilo de vida de generosidade. Mas eu posso te dizer também de coisas que eu tenho vivido e experimentado. Quando o livro de Provérbios diz que se alguém retém mais do que é justo, lhe será impor a perda, o que é mais do que é justo? Não é justo reter tudo, gente. Quem retém tudo e vira represa, já quebrou o padrão de Deus. Vamos terminar voltando lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, que foi o primeiro texto que nós lemos. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9.
Eu li primeiro o verso 5, sobre preparar a oferta para expressar generosidade. Eu citei depois, já com 2 cursos, já não lembro se li no segundo ou só citei, mas citei que Paulo diz: o que semeia pouco, colhe pouco. O que semeia com fartura, colhe com fartura. No verso 7 ele diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Mas agora vamos continuar a partir do 8. Ele diz: Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência. Você pode repetir isso comigo? Diga: tendo sempre. Todo mundo sabe o que é sempre? Hoje, amanhã, essa semana, a próxima, esse ano, o outro, essa década, a próxima, sempre. Tendo sempre, diga comigo: em tudo. Então não é só financeiro, mas não exclui o financeiro, em tudo. O que é ter sempre em tudo? Ampla suficiência. Agora, qual o propósito de um crente ter ampla suficiência? Ele diz para que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, sua justiça permanece para sempre. Verso 10, e Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Vamos fazer uma pausa aqui. Semente é o que? Semeia e pão para alimento. Nem tudo que Deus te dá é pão. Isso significa que você não tem direito de comer tudo que você recebe. Uma parte do que Deus te dá é semente. E semente não é para comer, semente é para plantar. O texto diz: Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Gente, o que Deus aumenta não é o pão, é a semente. Tem gente dizendo: eu vou dar para Deus me dar mais, para eu ter mais do que eu tinha antes. Não. O padrão bíblico que serve para todo crente é contentamento. Tem gente que quanto mais prospera, não tem fim esse negócio. Ele vai subindo o padrão em tudo, não tem fim. E a Bíblia nos ensina contentamento. Agora, qual a razão de Deus aumentar? Não é só para que você vire a represa, melhore o padrão em tudo. Deus quer que você transborde. O que Deus quer multiplicar é semente, não pão. Isso precisa mudar a nossa forma de ver e viver. Verso 11. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade. Qual o propósito de Deus enriquecer um crente? Ele só sair por aí desfilando: Deus honrou. Olha, pensa num negócio que me aborrece. É uns crentes que quando compra carro novo, bota adesivo: Deus é fiel. Se for com você, finge que não é. Anos atrás me deram um carro, era o carro dos meus sonhos. Os irmãos se uniram, depois de me ver ofertar 2 carros, disseram: pastor, nós nos unimos, queremos te dar um carro. Mas o senhor, se aceitar o carro, está assumindo um compromisso diante de Deus, por pelo menos 1 ano ficar com ele, não pode ofertar. Aí quando eu olhei o carro, irmão, pensa no carro, aleluia. Aí alguém botou lá um adesivo: Deus. Eu falei: eu aceito, mas arranca esse adesivo. Que isso, pastor? Deus não é fiel? Eu falei: ele é. Mas ele é fiel quando eu estou andando a pé, ele é fiel se eu estiver andando de bicicleta. Fidelidade de Deus tem nada a ver com isso. O dia que eu medi a fidelidade de Deus, só por isso eu apostatei. Arranca esse adesivo daí, porque eu sei o que vocês colocaram. Muitas vezes nós temos um coração errado, mas quando começamos a ter o coração certo, irmão, se Deus é fiel só com aquilo, na hora que o Deus fiel me pede aquilo, eu quero entregar? Não, porque eu não quero perder a fidelidade dele. Pastor, eu fiz por ignorância, está absolvido do seu pecado. Não estou jogando pedra em ninguém, mas hoje, com o que eu entendo, eu não consigo fazer isso. Bom, vamos lá. Enriquecidos em tudo para toda a generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. 12. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova desse serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos, enquanto eles oram por vocês com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Ele não está se referindo mero e simplesmente à salvação em Cristo. Ele está dizendo: quando eles veem que vocês transbordam o que Deus tem, eles dizem: tem graça ali. Sabe, eu e você precisamos entender o peso e a importância que isso tem. É muito mais do que mero e simplesmente a gente financiar o reino de Deus de forma direta, quando falamos de determinados projetos, mas também de forma indireta o tempo todo. Eu queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando.
e para ser solidário comigo, que estou em pé o tempo todo. Eu gostaria que nós terminássemos fazendo duas coisas. Uma oração. Mas algo que eu sinto toda vez que eu mexo nesse assunto de generosidade é que existe uma chave por trás disso, que é algo mais forte do que a gente imagina. Eu sinto que toda vez que eu mexo nesse assunto, parece que Deus quer trazer um ambiente. Eu estava dizendo na reunião anterior, é muito difícil você explicar o que você não tem palavra para explicar. Então, correndo o risco de inventar algo, é só para tentar explicar. Não estou tentando inventar a terminologia. Eu sinto que é como se Deus quisesse trazer um batismo de generosidade sobre o coração de muitos. Pastor, eu já vivo isso. Ele quer que você passe de fase. A Bíblia diz, Deus amou de tal maneira que deu. Nós somos uma geração que professa carregar o amor de Deus, conhecer a Deus, mas com a dificuldade de dar. Quando se fala de discipular um a um, de liderar célula, tem gente, poxa, sabe o que a gente não está percebendo? É que generosidade não envolve só dinheiro, é qualquer sacrifício de qualquer coisa de valor. Nós precisamos entender o que é esse coração que Deus quer que a gente tenha e corresponder com ele. Porque quanto mais a gente exerce isso, mais a revelação de Deus amplia. Quanto mais a revelação de Deus amplia, mais resultados, a fé que procede dessa revelação te leva a ter uma bola de neve. Gente, eu vivo coisas doidas que você não tem noção. Eu podia virar aqui à noite, eu podia gastar muitos dias só contando testemunho. Eu de vez em quando compartilho algumas coisas querendo inspirar, mas eu tenho muito receio, porque eu não quero que ninguém ache que tem que imitar o outro. Você tem que escrever a sua história debaixo da direção de Deus, do seu jeito, da sua maneira. Mas duas coisas nós queremos fazer. Uma, orar e nos expor a esse batismo, me permita chamar assim, de generosidade que Deus quer trazer. E outra, talvez uma forma de selar ou até provocar isso. Eu gostaria que você fizesse algo prático. Se algo prático, não vai ter nenhuma oferta. Eu quero que você decida hoje, no seu coração. E eu gostaria que todo mundo pudesse fazer isso, mesmo você que nos acompanha pela internet. Que você decida abençoar alguém com alguma coisa. Não importa se você vai dar um presente, não precisa ser novo. O senhor não tem dinheiro, você pode dar alguma coisa que você tem. Faço questão que isso não seja uma oferta para a igreja, porque, como disse Paulo, eu não estou atrás do seu donativo. Eu soube de um ministro uma vez, ministrou num hotel, num evento aqui no Brasil. No final da reunião, ele falou, nós vamos tirar uma oferta, a turma foi se preparando, ele falou, não vai ter coleta em salvo. Todo mundo vai pegar o seu dinheiro, vai jogar no chão. A maioria achou que ia ter um ato profético, era para pisar. Ele falou, a reunião está terminada, pode ir embora e deixar no chão. Ele falou, o dinheiro? Ele falou, feliz de quem vier limpar o salão. Ele falou, eu quero provar para vocês que eu não estou atrás do seu dinheiro, mas eu quero provar para você que funciona. Um amigo que me contou que estava nessa reunião falou, velho, eu dei a única coisa que eu tinha para comer. E foi o primeiro milagre que eu provei aquele dia. Não é o que vai ser feito, é a disposição de fazer. Mas para proteger o interesse da igreja e da liderança, de que não estamos ensinando essas coisas em troca de nada, eu acho que o melhor caminho prático é você decidir abençoar alguém. Pode ser que Deus traga alguém no seu coração, a lembrança de alguém. Pode ser que você simplesmente, escolha fazer isso para alguém. Nós, quando começamos a entender essas verdades, nossa igreja de Curitiba já tem 16 anos, desde o primeiro ano, nós começamos a instituir várias coisas. Uma delas, a gente tem uma grande oferta todo início do ano, que a gente é uma semeadura para o próximo ano. A gente diz, olha, a igreja não vai ficar com nada disso. Você pode entregar aqui, a gente repassa. Ou você pode fazer direto para quem quiser. Mas todo mundo é encorajado a fazer algo especial e que não é para a igreja. A segunda coisa que a gente sempre fez desde o início. A gente encorajava o nosso povo, a gente no início tinha um culto, depois com a multiplicação dos cultos foi ficando difícil fazer isso. A gente chamava do culto do dar. A gente anunciava, preparava, todo mundo tinha que trazer alguma coisa para dar para alguém. Só que a gente dizia, gente, não é culto do receber, é culto do dar. Tinha uns que ficar pensando, Deus vai me enxergar, eu vou ganhar presentes nesse culto. Eu dizia, gente, você não precisa ganhar nada. O culto é do dar, não é do receber. Gente, era uma festa.
Meus filhos, no primeiro culto, cada um pegaram um brinquedo e falei, ó, pega coisa boa. Quem semeia cacareco, colhe cacareco. Pega coisa boa. E eu lembro meu filho eufórico me disse, pai, eu dei um brinquedo, eu ganhei 10. Falei, sério, filho, 10? Falei, o que você ganhou? Eu posso ver? Ele falou, pai, o senhor falou que o culto não é do receber, é do dar a Deus 10 de volta. Dei, por exemplo, um monte de piá. Lá a gente chama o garoto de piá, né? No Paraná. Sabe, é gostoso ver as coisas que aconteceram. Um irmão nesse primeiro culto disse que o Espírito Santo falou com ele na época que isso era patrimônio. Uma TV de 29 polegadas, de tubo. Aquele cara fez das tripas o coração para ter aquilo. Para ele era um sinônimo de conquista. E nesse culto diz que o Espírito Santo falou tanto com ele como com a esposa. Eles foram descobrir quando conversaram que não só tinham que dar a televisão, mas os dois entenderam de Deus quem era o casal. Um casal, não me lembro se estava casal ou recém-casado, mas era um casal específico da igreja. Quando os dois viram que os dois entenderam a mesma coisa, foram falar com o casal, que choraram que nem criança, porque estavam pedindo a Deus a TV que não tinham condições, e eles foram lá e ofertaram. Algum tempo depois, ele está no supermercado, na hora que vai passar a compra no caixa, a mulher pega e põe 2 pacotinhos de confete, de chocolate. Ele falou, tira que não cabe. Irmão, quando 2 pacotinhos de confete não cabe no orçamento, tenta imaginar como as coisas estão. Ela pegou, pôs de volta e falou, leva, e disse, não cabe. Ela falou, presta atenção. Deus falou comigo igual falou o dia da televisão. Quando eu passei perto desses confetes, Deus disse, pega que tem uma promoção e vocês vão ser beneficiados. Ela falou, eu olhei, tem essa promoção aqui, você só tem que mandar o SMS. Falei, amor, não estão podendo gastar nem o SMS, na época que cobrava. Ela falou, me deu voz de confiança. Ela falou, na televisão Deus falou com nós dois. Ela falou, você que está desligado hoje. Faz isso por mim, deixa de levar comida. Nós não vamos comer, mas nós vamos levar esse MM. Eu falei, você não está dando um golpe só para comer chocolate? Ela falou, dê o MM para quem você quiser, mas nós precisamos dessa embalagem. Mandou. Gente, o que esse MM tentou convencer esse cara que ele foi sorteado, ele achava que era trote e desligava. Um dia a mulher falou, pelo amor de Deus, não desliga. Entra no site tal. Olha, quando falou da promoção que ele lembrou. O que ele ganhou? Uma TV de plasma, na época, de 50 polegadas, tela plana, quando isso era coisa de rico, do rico, do rico. Com 1 ou 2 anos de assinatura do combo completo, de uma TV a cabo assim, mais top. Um surround. A gente ia tudo assistir filme na casa dele depois. Na época a gente mal tinha o DVD player, ele tinha um gravador de DVD, veio um computador, veio não sei quantos DVD com desenhos para criança, tudo na área do que ele tinha plantado. Gente, a notícia espalhou. Vocês têm noção a loucura que virou os cultos do Dar. O irmão falou para mim, pastor, eu vou dar a sala inteira. Vai ser só TV, sofá, deu tudo. Nós começamos a viver coisas extraordinárias, mas o gostoso era ver que quem vibrava mais não era quem ganhava, era quem dava. A Bíblia diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Melhor do que ser abençoado é ser abençoador. Algo extraordinário nisso. E sabe, de repente você diz, pastor, estou num momento complicado. Você pode dar um perfume que está lá pela metade. Você pode compartilhar um tênis, um sapato, um calçado usado. Pode dar um bolo de fubá, com pedaços de goiabada. Aleluia. Um dia alguém me deu, vale um almoço no sujinho. Falei, tá de brincadeira? Falei, não, pastor, é sujinho, uma comida é boa. A gente vivia cada coisa incrível. E depois, quando foi ficando difícil fazer o culto, falei, se virem, isso é estilo de vida, isso é forma de viver. E é gostoso demais quando você vê essas marcas na vida de um crente. Então, né, talvez Deus traga alguém no seu coração. Eu lembro de um culto, e às vezes você vai ganhar coisa que não é para você. De vez em quando eu recebo umas coisas e eu digo, não é pão, é semente. Falei, obrigado por informar. Um irmão me procura um dia chorando, não conseguia falar. Eu dizia, calma, respira. Chorava, eu pensava, tá chorando, deve ser coisa boa. Culto dá, o cara chorando. Aí o cara finalmente tirou, eu tava com a mão meio para trás assim. Eu tava nos Estados Unidos, eu comprei esse Nike, mas calma. O pastor não tem nem aqui no Brasil, eu que o pai queria, Deus mandou dar para você. Eu olhei, achei pequeno, falei, que número é isso aí? Vai a conversão do número americano. Falei, pastor, isso aqui deve ser 39,40. Eu calço 41, filho. O problema é seu, não é meu.
Eu falei, Deus, senhor, não me deu um Nike desse bonitão que não tem aqui no Brasil ainda para eu cortar as pontas e andar com o dedo para fora. Falei, é lógico que isso aqui não é pão, é semente. Eu falei, quem é o dono disso? Para quem vai? E eu comecei a passar o olho assim na congregação. Eu não ouvi uma voz, não tive uma visão, mas teve uma hora que eu botei os olhos no irmão, parece que tinha um monte de seta. É ele, falei, é ele. Deu um sinal, falei, fulano, chama lá. Fiquei com o negócio escondidinho, falei, que número você calça? Ele falou, 39,40. Falei, é seu. A esposa me contou no dia seguinte, falou, pastor, parecia criança, dormiu de Nike. Orava por aquilo, dizia que tinha coisa que ele ainda não cria, mas para aquilo Deus ia ouvir ele. Eu falei, Deus, por que não deu logo direto pro cara? Uma vez Deus me pediu para ofertar 3 mil reais. Eu já tinha arrancado tudo que eu tinha. Demorou para eu entender que o que Deus queria não era tirar o que eu tinha. Até que chegou o momento, já tinha dado carro, tudo que tinha. Um dia Deus falou, quero que você oferte mais tanto. Falei, nem se parcelar em 12. Era a época da Americanas.com, novidade. Falei, nem se parcelar em 12 eu consigo. Falei, Deus disse, você vai dar em 12 parcelas de tanto. Eu falei, como que eu pago essa parcela? Ele disse, sai do apartamento que você mora no centro da cidade. Muda para uma casa num bairro mais distante. Você vai alugar uma casa, portanto, a diferença de aluguel e condomínio, você me paga em 12 vezes que eu estou pedindo, fiz a conta, tudo certo. Falei para Deus, mas o senhor sabe que nem no bairro acha uma casa desse preço. Acha, não acha, acha. Não sei de onde a gente tira ideia de discutir com Deus. Chega o domingo na igreja, antes de começar o culto, o irmão falou, pastor, eu estava pensando. Falei, não pensa que é perigoso. Né? Eu já estava com medo. Falei, o senhor nunca pensou em morar numa casa em vez de num apartamento? Minha vontade de dizer, some daqui. Falei, não. Falei, pastor, eu tenho um quintal, cachorro, churrasqueira. Não. Ele falou, pastor, Deus colocou no meu coração que eu te oferecer uma casa que eu tenho. Para o senhor, ele me mandou alugar, portanto, era o preço. Minha vontade é dizer, miserável, que não ficou em casa assistindo Fantástico, em vez de vir para a igreja. Falei para Deus, tá bom, fui, paguei as 12 parcelas. Estou lá na casa, um dia eu estou orando, o Espírito Santo diz, agora quero que você oferte 3 mil reais. 1.000 para o missionário tal, 1.000 para a missionária tal, 1.000 para outro missionário. Eu comecei a rir, falei, Deus, nem se for para debaixo da ponte agora. Não tem. Falei, o único jeito de eu te dar isso se o senhor me der primeiro. Comecei a rir, tipo, tirando onda. O Espírito Santo disse, pois aí você vai fazer o quê? Você vai me pedir até receber. Falei, Deus, é muita burocracia. Se o senhor quer dar o dinheiro para os caras, vai lá e faz. O senhor pede para mim que não tem, pedir para você, para depois que o senhor me dá. Eu dar para você o que o senhor podia ter dado direto. É burocrático demais. Ele diz, ore até que o dinheiro chegue. Pensa nos primeiros dias que eu ia orar. Eu me sentia ridículo. Dizia, Deus, eu preciso de 3 mil que o senhor pediu para dar para você de volta. Era um negócio estranho, mas eu comecei a orar todo dia. Um dia aparece o irmão na porta de casa, diz, pastor, precisamos conversar. Eu falei, entra. Ele falou, não, vem o senhor aqui no carro, é rápido. Eu falei, já faz um tempo, tem um negócio fritando minha cabeça noite e dia, que eu tenho que te dar 3 mil reais. Eu falei, quer ter paz? Quer dormir direito? Faz o cheque. Na época do cheque ainda. Puxou o talão com o pastor, eu falei, isso não é dízimo não. Eu falei, não, pastor, meus dízimos estão em dia. Esse aqui é para abençoar o senhor. Ele falou, espero que seja uma entrada para o seu carro. Eu tinha ofertado o carro, estava a pé. Eu pensei, não dá ideia. Aí eu falei, você tinha esse dinheiro ou preciso orar? Ele, hã? Eu falei, não, aí eu contei minha história. Ele falou, poxa, pastor, eu esperava que era a entrada do seu carro, mas que bom que você está orando, que Deus está nisso. E peguei aquele negócio de distribuir. Falei, Deus, fala sério. Não podia ir direto nos caras? Não tem nada a ver com isso. Olha só, ameaçou dar e arrancou. O Espírito Santo falou, eu podia só supri-los. Mas muitas vezes vou escolher o maior fluxo. E foi o que eu entendi no dia do tênis. Porque diz, não se trata apenas de suprir, mas levar muitos de vocês a expressarem generosidade. O Senhor me disse, porque você começou a entender, sua vida vai mudar. E sabe, a gente vai crescendo aos poucos na fé. Minha mulher até hoje, ela disse, alguém descobriu onde são as reuniões do OA, Ofertantes Anônimos, me encaminhar a fazer os 12 passos. Porque ela disse, meu marido é viciado em ofertar, presentear. Porque quando você vai entendendo o coração, vai vivendo a revelação, vai vivendo os resultados, isso é algo extraordinário. E eu tenho certeza que uma igreja que Deus está levantando para multiplicar e plantar muitas outras, precisa de um exército de gente generosa. Generosa para repartir o evangelho, generosa para investir do seu tempo nos outros, mas generosa também para abençoar.
Sabe o que é pregar o evangelho oferecendo em vez de parecer que a gente está tirando? Um dia eu estou em casa orando, 2 da manhã, não conseguia dormir. Dizia, Deus, eu preciso dormir, amanhã eu tenho que levantar cedo, o Senhor sabe que eu estou cansado, o Senhor que inventou o sono, o descanso, eu não consigo dormir. O Espírito Santo disse, você não pode dormir agora, eu preciso de você. Falei, o que o Senhor quer que eu faça? Diz, pega o carro, vá no drive-thru do McDonald's mais próximo. Falei, eu não estou nem com fome, estou precisando emagrecer. Diz, pega o carro, vá para lá agora. Eu só fui. 2 da manhã, tinha fila no drive-thru. Entrei na fila, estou ali orando, esperando. Aí chega a hora de escolher. Aí pega um pequeno, pega um médio. Não quero, não preciso. Falei, Deus, por favor, fala comigo, eu vou te obedecer. O Espírito Santo diz, olha bem lá no canto do terreno, do outro lado. Eu dizia, está tudo escuro. Ele diz, firma bem a vista, você vai enxergar. Eu fiquei fixando e de repente parece que eu fui acostumando. No meio da escuridão, vi um vulto. Aquele vulto era uma pessoa fuçando uma lata de lixo atrás de comida. Deus diz, o lanche não é para você, é para ele. Eu peguei o melhor lanche possível, encostei e falei, amigo, o que você está procurando aí? Estou tentando achar alguma coisa para comer. Eu falei, não era melhor comer um lanche quente, decente ali, do que estar procurando na lata do lixo. Ele falou, o senhor acha que se eu pudesse comer lá, eu estava procurando aqui. Eu falei, ô campeão, calma aí, estou brincando. Eu falei, é que eu trouxe um lanche para você. Ele falou, o quê? Eu falei, eu trouxe um lanche para você. Ele falou, como assim? Eu falei, eu estava em casa e por causa de você, eu não podia dormir. Eu sou um cristão que sirvo a Deus, que te enxergou. Falei, você sabe que está na pior, porque virou as costas para ele, mas ele nunca deixou de te chamar e nem de chamar de volta. Isso aqui é só um lembrete dele, de que está te esperando. E o que tem melhor, o que ele tem para você é o melhor. Você está vivendo na lata do lixo, não é só comida. Essa é a sua vida, o que ele tem para você é isso aqui. Volta para ele, campeão. Entreguei. Sabe, Deus quer que eu e você vivamos de uma forma diferente. E se a gente sintonizar com o coração dele, haverá recursos inesgotáveis para que a gente faça cada vez mais. Quem está entendendo, diga amém. Clique e veja mais vídeos como esse.